sexta-feira, mas de novo não é o Brito, sou eu, Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Paulo Marques, aguentando a gente mais uma sexta-feira, né, Paulo? O Paulo, que tá fazendo, que faz nossos cortes, Fernandinho, que foi buscar água, eu, a doutora Jéssica, que é colega de trabalho, seja bem-vinda, doutora Francine, psicóloga. E para quem quiser fazer pergunta pra gente, ao vivo, nosso WhatsApp é o 19 99881 0881. Repetindo, 19 99 881 0881. Fiquem à vontade que a gente responde as perguntas. Elas respondem as perguntas, né? Bom, primeiro eu queria agradecer as duas por terem topado o desafio. Todas nervosas, tá? Primeira vez, nervosas, mas a gente tira o nervosismo delas ou deixamos elas mais nervosas ainda. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, que é mulher. Daniel, mas sobre o quê? Tudo. Então, não poupem papas na língua. Aqui é de frente com o Brito, ao lado com o Daniel, então a gente não tem receio de nada, tá? Só não pode falar palavrão porque tem criança assistindo, tá bom? Doutora Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada, Daniel, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. E vamos lá, né? Aproveita sempre que quiser. Vai cessar o nervoso daqui a pouco. Doutora Francine, psicóloga, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito e fique à vontade. Eu que agradeço o seu convite, né? Estamos aí um pouco nervosa, primeira vez, mas daqui a pouco a gente já fica familiarizado. É sempre assim, né, Paulo, Fernandinho? A primeira vez, depois é inesquecível e que todo mundo quer voltar. Aí não para de falar. É, justamente isso. Bom, vamos lá. Hoje eu queria saber de vocês e ficar sempre tudo que eu perguntar, vocês também podem falar o que vocês pensam, o que vocês acham, justamente para isso nós estamos aqui. Eu queria saber de vocês, hoje, como com toda essa revolução feminina, o que seria, até quero mandar um abraço para minha professora Bia, eu vou pegar um gancho no post que ela fez hoje no Somar Corpo e Alma, no Instagram dela lá, muito bom, parabéns, beijo Bia. O que seria a mulher perfeita? Pode ir? Vamos? Então tá bom, Jéssica, vou começar. Bom, a mulher perfeita, será que ela existe? Para começar, acho que é uma pergunta válida, né? Mas é algo que eu entendo muito, atendendo mulheres há tanto tempo, né? E que a gente parece que já nasce com isso, com essa busca da perfeição. E eu acho que todas nós mulheres passamos por essa cobrança interna, né? De sermos boas filhas, boas mães, né? Enfim, boas psicólogas, boas profissionais, boas em tudo. Mas boas ainda é pouco. A gente quer ser perfeita. A gente quer fazer tudo e controlar tudo, né? Isso, chegou num ponto do quê? Essa perfeição seria para si mesma ou para poder agradar e ser aceita por alguém? Eu acho que seria mais para agradar. Eu acho que é algo cultural, né? Do mundo mesmo. A mulher ser perfeita, não só boas profissionais, boas filhas, mas na aparência também. Eu acho que tem muita cobrança em cima disso, né? Acho que infelizmente o mundo está seguindo um padrão assim muito... Porque quando a gente fala em perfeição, penso eu, o que seria a mulher perfeita? A mulher, ela tem que ser perfeita para ela. Uhum. Ela tem que atingir os objetivos que ela busca, como as doutoras aqui, uma advogada, uma psicóloga, né? Faltou de novo uma mulher, né? Mas eu acho muito importante isso, e pegando até um gancho nesse vídeo que eu assisti, até quanto a perfeição anula vocês? Isso acontece muito, né, nos relacionamentos, principalmente, né? Muitas mulheres se perdem aí, né, no conceito do que é amor, né? E eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que fazer tudo. A submissão? Sim. Ponto, né? Eu tenho que estar perfeita aos olhos daquele companheiro, né? Fazer o que o agrada. Muitas vezes é um lugar muito perigoso, né? Porque se vem, como a gente vê hoje, né? Nós temos dificuldade de permanecermos vivas. Então, essa busca de perfeição em relacionamentos é uma coisa muito séria. Muitas de nós acabam
acabam se perdendo, né, da nossa identidade, da nossa autoestima e não acreditando que consegue ser feliz sozinha, que consegue sair disso. Que consegue ser feliz primeiro, antes de fazer alguém feliz. Que Exatamente. consiga mesmo olhar para si e entender o que é a sua verdade, a sua essência. Fica se perdendo, né, por causa do, eu tenho que ter alguém, eu tenho que salvar isso, né? E muitas vezes a gente tem que entender que tem certas coisas que não tem o que salvar. E, principalmente, salvar nós mesmos em primeiro lugar. Isso. Com certeza. Existe uma cobrança em ser o pilar de uma relação, em ser o pilar onde cabe somente a vocês o desafio. Por exemplo, vamos falar num relacionamento. O desafio de manter o relacionamento, vocês carregam isso como se fossem suas obrigações? Eu acho que, de alguma forma, em algum momento, o papel se inverte, né? Então, infelizmente, a mulher, ela busca mais do que o homem, eu acho, manter a relação, né? Talvez por carência, talvez por perder a identidade dela mesma num relacionamento, principalmente relacionamentos abusivos, né? A Francine vai concordar comigo, perdão. Eu falei que eu tava confundindo o nome dela. Relaxa. É a Fran. Então, eu acho que essa perda de identidade, ela é muito complicada, né? Quando a mulher se perde disso. Você vê isso no seu dia a dia? Sim, muito. Infelizmente. Eu lido direto com casos de família mesmo, né? Então, E quando vocês se tocam que vocês perderam sua identidade, o que vocês fazem para recuperar? Qual seria o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é a gente olhar para dentro. Se existe algo que vai guiar esse caminho, é o se conhecer, buscar o autoconhecimento. Lógico que eu vou levantar a bandeira que a principal, né, fonte é a terapia. sim. Mas você pode conseguir isso de outras formas. Mas o autoconhecimento faz você voltar para si mesmo, né, saber qual é as suas escolhas, quais vão ser os seus próximos passos. Sem esquecer, né, que a gente sempre pode estar voltando pra gente e procurando ajuda. E recomeçar, né? Porque nos casos de divórcios, assim, eu vejo que a mulher, ela tem muita dificuldade mesmo pra acordar, assim, e falar, nossa, eu perdi a minha identidade, até ela tomar esse posicionamento de, nossa, eu preciso me divorciar, porque, infelizmente, é muito isso que eu vejo, né? A mulher tomando o posicionamento primeiro, o homem acomodado ali, e ela tendo que fazer, e até ela despertar que ela perdeu a identidade mesmo, que ela precisa de ajuda, que ela precisa sair desse relacionamento, desse ciclo, leva um tempo. Foi até bom, doutora, falar isso, porque quando, no caso de um divórcio, de uma separação, onde pontualmente, né, é tomada essa decisão interna da mulher, quais são as principais inseguranças dela? Vamos começar, seria a parte financeira? Com certeza. A dependência financeira? Com certeza, porque automaticamente os filhos, eles querem ficar com a mãe, né? Então eu vejo muito, a principal preocupação é o lado financeiro. Às vezes tá morando de aluguel ali, e aí fica nesse impasse, o homem não sai, às vezes não aceita o término, né? Acho que muitas mulheres às vezes param suas carreiras também, né, para se dedicar nesse papel. Sim. E aí quando se vê nesse lugar, tenho que voltar para o mercado de trabalho, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Exatamente. E existem relacionamentos, né, que eles usam isso para manipular, né? Sim. E fragilizar mais ainda essa decisão, né? E ficar presa ali, né? Não conseguir realmente sair. Até voltando nessa situação da mulher perfeita, ou a mulher ideal, como se diz, às vezes nós vemos, nós no mundo masculino, falando do machismo, e isso é normal, eu acho um absurdo os homens passarem até quebrar o pescoço para olhar uma mulher, né? Assim, não entra muito na minha cabeça isso. Por quê? Porque eu falo nesse sentido porque olha uma mulher arrumada, mas será que se preocupa em proporcionar que a mulher que está dentro de casa se comporte, se vista, se apresente como a mulher que ele olhou ou deseja? Nossa, realmente, né? Eu acho que não passa É hora de vocês falarem, vocês são as mulheres. Não passa pela cabeça deles isso, jamais.
É muito doido, né? O gostar do resultado final, mas não quer saber o como. Não quer Justamente. buscar o como, Não né? quer o processo, né? Que essa mulher teve que passar. O processo, pra chegar porque ali. nada, quando olha para uma Tempo, mulher dinheiro, arrumada, justamente, é dinheiro, exatamente. né? É dinheiro, E às vezes infelizmente. nem tem um homem por trás, às vezes é ela Justamente. mesmo, né? Sim. Ela mesma que tá ali bancando, que tá pagando, então... Agora, já que a gente está falando tudo isso, vamos pôr para torar aqui. Profissionalmente eu acho, minha opinião, me corrija, doutora Francine, a sua profissão seria, eu acho que mais aceita pelo mundo feminino. Até mesmo pelo masculino, prefere se consultar com uma terapeuta. Aproveitando isso, um beijo para minha terapeuta que me resgatou novamente, a Selma, e é muito importante na minha vida. E a doutora Jéssica, quais os obstáculos que tem sobre ser uma advogada mulher? Indiretamente, eu já vivi algumas situações, né? Quando eu trabalhava no escritório, eu via que os clientes, eles preferiam conversar com o advogado do que comigo. Então, todas as perguntas, muitas vezes o cliente direcionava ao advogado homem e não a mim. Como se eu fosse uma estagiária ali mesmo. Então, assim, eu nunca tive muito problema com relação a isso. Eu acho que quando a gente reconhece a nossa identidade, você sabe por que você está ali. Sua capacidade, da sua dedicação. Exatamente. Você não dá ouvidos, né? Mas eu já vivenciei algumas situações nesse sentido. E eu acho que a advogada sofre um pouco mais mesmo do que a psicóloga nesse sentido. Porque eu já vi advogada pondo para moer em cima de advogado homem, viu? E você, doutora Do Francine? ponto de vista do que a gente vê, principalmente nas faculdades, bom, pelo menos há 14 anos atrás, né, a grande maioria eram mulheres, dava uma mão de homens, né? Sim, e assim, às vezes os pacientes homens, né, se sentem mais acolhidos, acredito, por mulheres, né? Mais liberdade para poder falar, se abrir, se expressar? Já ouvi que até entendem que a gente tem uma maturidade maior por eles entenderem como é um homem. Fala assim, eu prefiro passar com uma psicóloga mulher, porque eu já sei como o homem é. Mas esse é um estereótipo de vocês, tá? O homem que me disseram. Não, porque é muito bacana isso que a gente está falando, até mesmo porque, por mais que nós estejamos já em 2025, ainda é considerado a fragilidade feminina, né? E muito pelo contrário, porque hoje nós temos mulheres muito fortes que sustentam família, que bancam família, que dão a cara a tapa, que vão lá e põem e mói. E aí chegam, eu não posso falar essa palavra, né? Chegam uns... Os princesos, ótimo, para fazer uma simulação do outro adjetivo. E se sentem acuados e, quando não, se aproveitam no ambiente de trabalho para achar que tem total liberdade em cima de vocês. Como que é isso para vocês? Conta pra gente, conta para todas as mulheres. Ezequiel aqui Barbosa participando também, falando que o excesso de proteção de muitas vezes é assédio moral. O machismo é um câncer de muitos anos. Pode estar livre aí para vocês. Só eu que tô falando, pô. Nossa, exatamente. Isso aí, Ezequiel, muito bem. Nossa. Acho que é uma ferida aberta aí, né, que a gente vai levar muito tempo ainda para curar. Eu já trabalhei, hoje eu tenho meu consultório, mas eu já trabalhei em instituições também e já passei por isso, né? Os chefes, né, que se acham muito maiores por serem homens, né? Eu mando e você obedece. E é isso, né? E usa, né, desse poder também de força, de ser persuasão. Maior e tudo mais, né? Para te obrigar, às vezes, a fazer as coisas que eles querem. Não quer ouvir sua opinião, né? A gente, às vezes, tá nesse lugar de não ser ouvida, invalidada mesmo. E isso é algo que eu vejo também muito no consultório. Um sofrimento muito grande, muitas mulheres muito grandiosas nas suas carreiras e que se veem acuadas, né, e sofrendo assédio moral, e às vezes até físico mesmo. Sexual, né? E lutando para não desistir da carreira. Porque isso as desmotiva, porque elas se sentem invalidadas a ponto de pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu continuo nesse caminho? Devido a todo esse processo de invalidação feminino que ainda existe muito. Sim.
Você falou de assédio e tudo mais, né? Eu acredito que diariamente muitas mulheres elas vivenciam. Você não pode ser muito simpática, né? Porque se você for muito simpática, eles vão confundir, vão levar para outro lado. E eu acho que... vai falar com você, passa a mão em você, né? Exato. Tirar uma casquinha, né? Sim. Nunca vivenciei isso com clientes, porque como eu falei, eu acho que eu levo muito a sério, então, o profissionalismo ali, então... Mas nem é culpa nossa, né? Às vezes é o jeito que a pessoa olha pra nós. Tá aí, ótimo posicionamento. Porque a mulher, pelo que eu vejo, quando eu acompanho, vocês se sentem muito culpadas. E nessa sua fala, doutora Francine, também como psicóloga, o meu posicionamento, eu acho que vocês teriam que mudar isso, de não sentir culpa. Porque a culpa não é suas. Sim. Não são suas. É a minha batalha de todo dia. Mudar isso em cada paciente, viu? Esse ciclo da culpa é muito perigoso, né? É porque é um ciclo vicioso, além de tudo, onde vocês acabam entrando num abismo. Que eu fiz, né? Será que foi a minha roupa? Será que eu falei alguma coisa, né? Que foi que eu fiz que deu essa abertura para ele pensar que ele podia fazer isso? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o nosso diretor, Paulo Marques. Tem umas mensagens aqui no WhatsApp. Soltar, áudio. Isso. Áudio, pode soltar aí. Então vamos lá, ó. Aproveitando as doutora Jéssica, advogada, doutora Francine, psicóloga, a Maria Vila participando ao vivo aqui com a gente. Vamos lá. Posso soltar, Paulo? Pode soltar. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns pela programação total da educadora. Ela entrou na virada, é maravilhosa. Eu queria falar para vocês que o programa está uma delícia e tal, tudo certo. Só que vocês estão conversando de uma mulher que teve uma educação, que tem padrões, que tem cultura. Então ela trabalha, ela estuda, ela pratica uma religião, ela tem casa, ela se preocupa com filhos, marido, trabalho, vida pessoal, etc. Porém, eu convivo muito com a periferia. Então a pergunta é, o governo ou os governantes teriam condições de, através das secretarias de educação e cultura e secretarias da mulher, montar um estudo, um auxílio, uma ajuda a essas mulheres de 21 a 26 anos, que a única preocupação é fazer unha gel e colocar cílios e ir para o baile funk. Aí ela é a maior vítima do feminicídio, pelo que a gente vê nas pesquisas. O que vocês têm a falar sobre isso? Vocês acham que governamentalmente, politicamente falando, nós teríamos uma ajuda, um estudo, um trabalho para desenvolver com essa mulher da periferia? Eu sou Maria Vila, e essa é a geração que precisa da maior ajuda. Essa é a diferença entre a leite e a mina. Muito obrigado, dona Maria Vila. Obrigado pela participação ao vivo. E eu concordo com a senhora, só discordo de um ponto e depois as doutoras vão falar aqui. Quando a gente tem que dar atenção a apenas uma parte. Hoje, se a senhora perceber, pelo que nós vivemos, não temos definido uma faixa etária, certo? Igual a senhora falou, hoje as mulheres são mães, trabalhadoras, dedicadas, religiosas, tudo. Então, não é somente a essas que se submetem a esse tipo de situação, baile funk, unha gel, que eu, na minha humilde opinião, tá, e respeitando totalmente a senhora, que o governo deveria se preocupar, mas sim com o gênero mulher, com o estado mulher, com o ser mulher. Né, doutora Jéssica, né, doutora Francine? Pode responder aí para dona Maria Vila.
existe uma questão muito válida aí, que é a falta de consciência e acesso, às vezes, à informação, à educação, lógico, né? Nem todo mundo tem o mesmo acesso às informações e às coisas da vida, né? Essas são escolhas que elas fazem, né? Assim, mas poderia, talvez, ter, né, um trabalho de conscientização, caso elas, né, queiram participar. Mas eu entendo que isso tem que ser também individualmente, caso a caso, cada pessoa, né? Porque cada pessoa é única e eu não sei por que talvez ela tenha levado aí pro baile funk, por que ela tá usando a unha em gel, né? São coisas muito individuais e pessoais, né? Mas a gente traz sempre aí, claro, vendo aí, por exemplo, o meu conselho, tem muitas campanhas, né? Geralmente as prefeituras têm, né, as denúncias, tal, né? os canais de denúncias. Temos aí, né, nossos canais de denúncias jurídicos, né? Comissão da Mulher, advogada. E é mais um trabalho também que vai ser a longo prazo, né? O quanto nós, todas as mulheres, vão se conscientizando e vão conscientizando outras mulheres. Né? Assim, sobre parte política não tenho muito o que falar. Que seriam mais destinados aos órgãos, né, governamentais, né? O que a gente pode fazer, né, enquanto mulheres, talvez é tentar conversar com uma mulher que talvez não esteja entendendo o que está vivendo, né? E a gente chegar ali, talvez, né, não só como psicóloga, mas como mulher mesmo, né? Às vezes ver uma situação, talvez conseguir ali abrir esses olhos. E talvez não assim, voltado para mulheres mesmo, mas para homens, né? Porque volta aquilo que a gente tinha conversado agora. A culpa não é da mulher, né? Então, por que colocar essa... ela usa unha em gel, ela vai no baile funk. Todas as iniciativas, né? Seria sempre a banalização da mulher, né? E a conscientização, exatamente, na realidade, devia ser pro homem, né? Exatamente. Quebrar essa cultura mesmo, né? De que ele tem esse poder sobre a mulher, de que ele pode fazer o que ele quiser, violência psicológica, física, eu acho que deveria porque ser... uma violência nem sempre é só física. Exato. É psicológica, é verbal. Que 80% quando tem violência física, tem a violência psicológica, né? 90% para mais começa com a violência psicológica. Exatamente. Doutora, nos seus casos, já que a senhora tem de família, na parte de família é bem mais voltado para essas situações, né? Nessas situações, às vezes, podemos falar deploráveis, né? Quais são, assim, o que a senhora pode falar para a gente da sua vivência na área jurídica em relação a esse conceito familiar, a essas desestruturas familiares? Eu acho que o importante é sempre buscar a terapia primeiro, né? Porque como nós conversamos no começo, demora muito tempo para a mulher conseguir sair desse ciclo e literalmente... Quando ela desperta, ela consegue até ir ao advogado, por exemplo, tirar uma dúvida, como que funciona, eu quero me divorciar. Só que aí ela não consegue sustentar, porque daí vem o problema, né, que é o financeiro que a gente falou. Principal problema. E as falas que ela vai estar ouvindo em casa, né? Com certeza. E não só em casa, porque quando a mulher toma esse posicionamento de querer pedir o divórcio, muitas vezes os próprios familiares vão virar contra ela, né? Porque muitas vezes o que acontece dentro da casa, nenhum familiar sabe. Né? Então, exatamente, às vezes tem esse movimento também de não apoiar. Né? É o famoso, ele é bonzinho, mas ninguém passa 24 horas com ele, né? O narcisista, né? Principalmente. Ele consegue construir ali um cenário, né? De culpar totalmente a mulher, de colocar ela contra todo mundo... E ele sair. E muitas vezes as pessoas que convivem olham de fora e falam, nossa, que relacionamento perfeito, por que você quer deixar ele, né? É exatamente isso. E aí vira esse ciclo, né? Aí a mulher não consegue, ela fala, nossa, então por que eu tô fazendo isso? E aí essa culpa, nossa, será que eu não tô enxergando, né? Que ele é uma pessoa boa. E igual vocês falaram no começo, né? A mulher parece que já é instituída pelas famílias, pela sociedade, de que ela tem que nascer, reproduzir, se dedicar e se anular. E hoje a gente não vive mais isso, né? Hoje a gente vê muita mulher tendo poder e força aí e conseguindo essa libertação. E muitas que... Como que eu posso falar? Quando a pessoa se espelha. E muitas tendo espelhos para outras, né? Só que acaba não tendo a força de saber o poder que tem e fazer, né? Imagina a Dona Maria Vila participa quando quiser. O programa está aberto. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, tirou a gente aí do algo cômodo, né? Não estava esperando. Porque é o que eu falei. Sempre
a doutora Jéssica, apesar de ser, por ser mulher, sabe as dificuldades dela do dia a dia, profissionalmente e pessoalmente. Doutora Francine também sabe, como psicóloga, os problemas dela pessoalmente e profissionalmente. Porém, é sempre bom a gente ver uma mulher que está de fora do contexto e escutando o que a gente está falando para que isso possa se, né, propagar. Para que a força se una entre as profissões e entre as mulheres que querem ter uma profissão, ou se dedicam, ou já têm uma profissão, sabendo que ela tem o poder e ela pode ter o poder. Então, muitos têm queso pra gente, né? Bom, pessoal, agora são 19h27. A gente vai encerrar agora o nosso primeiro bloco, mas volta com mais pancada no segundo bloco. Até daqui a pouco e voltem! Boa noite, voltamos com o nosso segundo bloco de frente com o Brito e ao lado com o Daniel, né? Hoje temos aqui a doutora Jéssica, advogada, a doutora Francine, psicóloga, e o Instagram tá bombando aqui, não para, hein? Ezequiel Barbosa, já falo aqui, Paulo Marques nos aguentando, Paulinho fazendo nossos recortes, agradecendo Jairo Matos pela oportunidade, educadora FM 88.1, e para quem quiser participar ao vivo, estamos no WhatsApp 19 99 8810881. Participem. Aqui, ó, só antes da gente pegar os ganchos que vocês queriam,
O Ezequiel fala assim, ó, o sentimento que precisa ser feito é a valorização da mulher. A mulher é uma árvore de muitos frutos de segurar uma casa em vários ambientes. Até concordo, Ezequiel, mas para vocês, doutoras, a questão do sentimento de valorização da mulher não teria que partir de ela se valorizar primeiro? Com certeza. É uma coisa que anda junto, mas a gente não pode viver esperando validação externa. Esse é um ponto, né? Mas com certeza essa mudança, né, de mentalidade ajudaria as mulheres a se fortalecerem mais ainda, né, acreditando nelas. Que é uma luta, uma batalha muito maior você, né, trabalhar, acreditar em si, se empoderar, e aí vem o mundo e te derruba. Você tem que levantar de novo e continuar, né? Logicamente que ajudaria muito, né, esse ponto de vista do Ezequiel, sim, né? Os homens começarem a enxergar as mulheres com o valor que elas têm. Para além de corpos e outras coisas, a gente somos pessoas, somos seres, né? Temos muitas outras camadas. Exatamente. Ele fala da mulher ser... Não é como se fosse líder. Uma da casa, árvore né? de muitos frutos, né? E Isso. segura muitas vezes uma casa. Isso, sim. Mas eu acho que é outra coisa que precisaria mudar, né? Eu acho que a liderança devia ser tomada pelo homem. Não como um ponto de machismo, nem nada nesse sentido. Não tô De querendo dizer proteção. isso. Exatamente. Porque eu acho que cabe ao homem isso, né? Desde sempre. Quando um homem vê outro homem fazendo algo que ele não concorda, ele ir lá e falar, né? Quando um amigo faz uma brincadeira machista, né? Vocês também têm esse Exatamente. poder, né? Opa, dá um tempinho aqui, acho que você né? passou do limite, né? Isso, o posicionamento. Posicionamento de líder mesmo, de liderança, né? Não só na casa, mas como ela... Não é bem assim, Fran amigo, bem não pontuou. pode falar de mulher assim, né? Ó. Isso, sim. É isso. A conscientização. Até mesmo porque eu acho que essa conscientização, pegando aqui o Fernandinho tem 2 bebês meninos. Ou seja, a maioria na casa dele é homem, né? Então, mas eu vejo que a Jujubinha é muito presente e eu vejo que na educação já é levantada para isso, não é, Fernandinho? Sim. Acho que tudo parte também de como é a criação aqui dentro de casa, né? Porque eu fui criado por um pai e pela minha mãe, e os dois sempre me ensinaram, né? Lavar, passar, cozinhar. A divisão, né? Sim, Então essa fazer isso diferença, dentro né? de casa hoje pra mim é natural. Sim. Só que a Natália veio de uma família totalmente diferente. Então pra ela no começo, quando a gente foi morar junto, era estranho eu ajudar. Ela tinha na cabeça dela, não, eu tenho que fazer. E até ela se sentia frustrada. E a moça falou, não, mas você chegou cansado, não é pra você fazer. Eu falei, não, eu também sujo, eu também uso o banheiro. Somos dois, Adulto, né? né? É um adulto. O adulto, você cresceu aprendendo a ser adulto E funcional. o bom é que esses valores são passados funcional. já para os pequenininhos, O maior né? exemplo é você fazer seus Joaquim já filhos verem, né? sabe que tem que lavar a louça, colocar É as isso. coisinhas na pia. É isso já aí. separa a roupinha dele pra lavar. Parabéns. Tá né? vendo Ó, só? olha aí o exemplo, hein? Doutora, a senhora tinha falado sobre atuar, pegando o ganchinho na Dona Maria Vila, sobre atuar na Defensoria Pública, que seria atuar em prol dessas mulheres mais necessitadas, né? Ou desprovidas de mulheres recursos para poder vulneráveis contratar os seus serviços. Isso, fui estagiária na Defensoria e hoje eu atuo, né, com o convênio da Defensoria e eu vejo muitas mulheres vulneráveis mesmo. Elas lutam para conseguir conquistar as coisas sozinhas, muitas vezes dependendo também do judiciário, né, porque o que eu mais vejo é mulher criando os filhos sozinha e lutando mesmo para conseguir sustentar uma casa, para conseguir criar o filho da melhor forma. Então, eu acho que a conscientização, né, como nós tínhamos falado, eu acredito que ela deve partir mais para o homem mesmo. E é importante Olhando elas por esse terem lado. esse acesso, né, a essa parte. Eu trabalhei quase 6 Sim, anos no ao SUS, judiciário, né? né? E assim, uma mulher não vai ter dinheiro, digamos assim, para entrar um processo de divórcio. É bom Exato. que, né, tem mulheres também lá para acolhê-las também. Muito bom, né, saber que tem mulheres na defensoria também, né? Não, sim. Eu acho que as mulheres
no direito são bem atuantes, né? Então, pessoal, quando for procurar um Somos maioria. advogado, oi? Somos E, maioria. e é a maioria também. Olha, A maioria estamos ocupando também. os espaços, né? Então, eu acho, não se preocupe, não se preocupem com a aparência ou com o gênero. Se preocupe com a determinação e o esforço. Isso não é para uma mulher advogada, não é para uma mulher psicóloga, é para sua mulher que está em casa, que lava, passa, cozinha e ainda é cobrada de ficar cheirosa para você e você não paga nem o salão de beleza dela, né? Aqui, ó, tem uma pessoa que eu nem conheço, mas está falando que está gostando muito do programa, Vilma Ramos Nunes. Opa, beijo pra Vilma. Beijo pra Vilma. Gostando muito do programa. Tá vendo? Legal. Ela, ó, lá em casa, quem lava, passa e cozinha e prepara tudo para ela e dá a vida de princesa e faz a manicure, cabelo. Por quê? Porque se eu tenho uma mulher bem cuidada dentro de casa, eu não preciso olhar para outra, certo? certeza. Não é isso? Exatamente. O que vocês pensam sobre? Estou sendo acho que muito machista ou muito feminista? Esse ponto de vista é interessante, né? Porque, Então assim, vamos falar sobre. Isso que você falou, né? Ah, você tem que cuidar da mulher, porque ela lava e passa e você ainda quer que ela esteja cheirosinha e tal, né? Mas você acha que, né, ele vai deixar de olhar pra mulher lá fora? Que tá, né, lá arrumadinha e tal, em outra situação? Que Mas tá, como que vocês colocam no cabelo para ficar comprido o cabelo? Como chama? Aplique. Aplique, maquiagem, unha gel, né, Dona Maria Vila? Cílios. Tá pensando que comprar na feira isso ou que já vem pronto? Não, Zé. Você tem que levantar, meter a cara para trabalhar e dar tudo isso para ela, porque ela sempre vai estar cheirosinha, arrumadinha e bonitinha para você, do jeito que você quer. Não é E assim? aí a sua casinha limpinha e cheirosinha também. Justamente. É um Não é? combo, né? Aí é o combo. Felicidade sempre. Para ambos os lados, né? Exato. Bom, então vamos seguindo aqui, ó. Agora um outro assunto muito complicado de se falar, mas não menos importante. Só um minutinho. Aqui colocaram aqui no WhatsApp. Eu não sei o nome. Dá para ver, Paulo? Eu também estou gostando do programa. Ah, Ledinise Gustinelli. Obrigado, Ledinise. Minha mãe. Ah, olha lá, tá vendo? Telespectadora aqui também. Um abraço para a dona Ledinise. Hoje, a gente vive uma era, digamos que épica até, mais, porque antes era muito acobertado, muito camuflado, mas hoje está escancarado. A violência contra a mulher, né? Onde a gente retoma o ponto lá do começo, que se trata das suas culpas. A culpa é de quem? Essa violência. Como vocês pensam, idealizam no combate? Tem que partir de quem vamos colocar, essa barreira, essa não permissão de ser agredida, de ser morta por causa de relacionamentos, por causa de abuso masculino ou possessão masculina? Acho que eu até falei sobre isso esses dias no meu Instagram, que eu estava acompanhando aí um seriado. É muito sobre o ponto de vista de que o homem vê uma mulher como uma posse, como um objeto que ele possui, e se eu não tenho, então ninguém vai ter. Essa é a principal, acho que assim, o ponto-chave para começar essa mudança. De que nós não somos objeto de ninguém. E, no segundo ponto, para nós, mulheres, né, a gente entender que a gente consegue ser feliz sozinha, que a gente consegue recomeçar, que a gente não precisa ficar em lugares onde a gente, né, sempre é diminuída para caber em algo que a gente não é. Isso nem sempre é fácil, nem sempre é claro, mas quando o cara, né, começa a primeira discussão, a primeira ofensa, a primeira falta de respeito, nós também ficarmos mais alertas do que a gente está permitindo e aceitando. Já não seria dar um epa! Vai embora, né? São meia culpa para cada um, né? O homem começar a ver a gente de outra forma e a gente também, né? Cada vez mais. Eu sei que muita gente ainda não tem acesso a essas informações e a gente está buscando cada vez mais que as mulheres entendam isso, né? Mas vocês acham que isso seria necessário de informação? Não seria mais um posicionamento feminino? Eu
acho que seria mais um posicionamento. E é muito complicado também, porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, mas ela acabou de conhecer o rapaz e já tava lá namorando. Só que na verdade não é assim. Muitas vezes ela tá lá 15 anos com o marido e aí começa todo esse ciclo de violência física, né? Mas às vezes a violência psicológica ela já tinha começado. Muitas vezes no namoro mesmo, né? Muitas vezes na amizade. Muitas vezes no próprio conhecer. Isso, mulheres fiquem atentas aos sinais, porque não é porque o homem é gentil com você, mas não é gentil com o outro. Garçom, né, por exemplo. Exatamente. É um sinal. É tudo um reflexo, né? Se tá fazendo isso com ele hoje, pode fazer isso amanhã comigo? Exatamente. Né? Vamos pegar um gancho no que a gente estava falando sobre, né, educação. Acho que também vem essa mudança de os homens e as mulheres que estão criando as próximas gerações, né, começarem a ensinar outros valores. Porque muitas vezes a gente pode tomar um posicionamento, mas a gente se sente culpado. A gente, né, tem várias vozezinhas ali que às vezes fazem a gente duvidar. Mas será? E aí o cara, mas eu vou dar mais uma chance, vai que ele muda, né? Sim. Não deveríamos cair nisso, mas a gente acaba caindo, né? A esperança é que as novas gerações, né, comecem a não cair mais, né? Porque, às vezes a gente pega aí casos de pessoas que vivem uma vida inteira porque realmente foi o que elas aprenderam, né? Tem que perdoar. Aceitar tudo, né? Se eu ficar sozinha é pior, e aí vem o financeiro. É porque a gente vê um novo. ciclo vicioso nessa situação, onde eu tenho que ser igual à minha mãe. Então acaba passando por tudo que a mãe passou porque acha que tem que viver a vida da mãe. Né? E na realidade cada um tem que viver a sua vida. Aproveitando para tacar fogo no parquinho, agora vamos tentar ouvir mais a doutora Francine como mulher e a doutora Jéssica como advogada. A gente vê muitos casos hoje que nós temos também em todo o Brasil, toda a região, né, as DDMs. E jamais desfazendo, muito pelo contrário, fortalecendo vocês mulheres. Vocês acham que a Lei Maria Penha, doutora, ela veio para ajudar, ajudou e está sendo deturpada, ou ainda ela é seguida? Não, eu acho que tem muita coisa para melhorar e infelizmente ela não é seguida. Infelizmente nós vemos mulheres que muitas vezes acionam, né, a polícia e a polícia não chega a tempo. Muitas vezes as pessoas mesmo não levam a sério a violência. A gente vê alguns vídeos, né, de mulheres sendo agredidas em público e ninguém faz nada. Então eu acho que... das pequenas violências, né? Sim, exato. E aí foi ótima a resposta da doutora, porque já me abre espaço até para poder a doutora mesmo responder ou a doutora Francine. Quando existem essas denúncias reais desses vídeos que normalmente a gente vê na internet e tudo, não dá para perceber que essas mulheres que realmente precisam de socorro começam a ficar desamparadas, porque nós sabemos que existem as denúncias falsas querendo se promover, não, querendo se beneficiar da magnitude da Lei Maria da Penha, e aí acaba colocando as mulheres que estão em risco de verdade, em estado de calamidade, vamos dizer assim? Com certeza, porque aí a polícia ela passa a dar mais atenção muitas vezes para esse caso que está ali, às vezes primeiro, né? E com certeza, porque não dá para saber, e nem dá para... É algo que banalizou um pouco, né? Infelizmente. Nesse lugar talvez falte um pouco de sororidade entre nós, né? Também. Quem faz isso pensar que talvez alguém que realmente precisasse Entre mulheres acaba mesmo. perdendo de ser atendida, né? Exato. Infelizmente. É porque eu já vi e ouvi pessoas que eu convivo, mulheres mesmo, falando que o último lugar que vai procurar seria uma delegacia da mulher, por medo, por desproteção. O que a senhora pensa disso ou acha disso? Infelizmente, eu já ouvi muito isso também. Muitas vezes a própria instituição banalizando mesmo o que a mulher está trazendo ali. Muitas vezes sofrendo até por parte, eu digo assim, um abuso mesmo, né? Porque em algumas situações Que a até... gente chama de
revitimização. Quando vai fazer Isso. essa denúncia, né? Sim, e aí ela acaba desistindo mesmo, porque ela já se sente uma chacota, né? Porque Ela já se sente a sofrido- culpada e Exatamente. ainda acaba tendo imputado para ela a própria A culpa. culpa novamente. É por isso que não acaba esse ciclo, né? Porque daí ela tenta buscar uma ajuda fora e aí ela não consegue porque ela tá desamparada, literalmente. É, porque existem tantos casos em que tem, né, como é que chama? O papel que dá? Esqueci o nome. Medida protetiva. Isso. Às vezes a mulher tem a medida protetiva e o que a gente mais vê são casos que ele vai lá e executa, né, até o fim, né? Sim. E o contrário, infelizmente, também existe, né? Tem muitas mulheres que elas acabam fazendo ali a medida protetiva e depois elas mesmas revogam. Revogam. Sim. Infelizmente. Sim. Então é Muitas muito vezes. sério isso também. Eu já vi um caso de um amigo meu de receber uma medida protetiva no local de trabalho e eu gosto muito dessa pessoa. E, na realidade, foi influência de um filho para tirar ele de casa. Meu Deus. É um absurdo isso. Isso é muito triste. Fernandinho, fala! Falando em medida protetiva, eu vi uma interessante essa semana. É. A moça foi na delegacia, ela tinha uma medida protetiva, acho que vai fazer 5 anos. Mas ela tá grávida do cara. Numa dessas recaídas agora. Aí ela foi na delegacia pra denunciar que ele violou a medida protetiva. Então, mas aí a gente entra na questão, né, doutora? Que papel está fazendo a medida protetiva? Mantém a medida protetiva ou retira a medida protetiva? Porque Muito complicado. porque depois se acontece alguma coisa, é a polícia que é a culpada? Exatamente. Não tem como. Não imputando culpa a alguém. Não. Mas a gente Longe disso. vamos falar do bom senso. Com certeza. Porque hoje, com a banalização, como a senhora utilizou o nome O termo, quando- né, da Maria da Penha. da Maria da Penha, acaba acontecendo isso. As mulheres que realmente estão precisando, às vezes por causa das outras, que por vingança, acaba não funcionando. Né? E isso acontece mesmo, porque eu vejo muito assédio moral e sexual também no ambiente de trabalho. Né? Como que vocês tratam isso? Como seria isso? Como que as mulheres podem se prevenir dessas situações dentro do ambiente de trabalho? Nossa, eu acho que é algo assim muito sério e a ser pensado, né? Porque é complicado. Como a gente falou, nós sempre vamos levar como se a culpa fosse nossa. Então, O problema é que elas podem denunciar. Sim. Mas para onde essa denúncia vai, vai? exatamente. Principalmente vamos colocar assim no poder judiciário mesmo, né? Pra onde essa denúncia vai? Fica enfraquecida, né? Exatamente. Fica desamparada. Que voz eu tenho? Aí volta naquilo. O que eu faço? Continuo como eu tô? Se eu Deixo fizer... passar, né? Deixo passar. Porque ainda, me corrija, doutora, se tiver uma denúncia e essa denúncia for acatada, ainda ela pode ser vítima de um feminicídio por vingança. Perseguição, muitas vezes, né? No judiciário, por exemplo, mesmo. Que garantias eu tenho de que eu posso continuar advogando ali, muitas vezes frente a frente com essa pessoa, se algo acontecer, né? Porque às vezes é uma pessoa que precisa do trabalho, né? Precisa daquele salário. Mas que garantia ela tem que se ela denunciar, né? Sim. Aquilo vai pra frente. E psicologicamente falando, doutora? Ela segue. Como chegaria uma paciente dessa para a senhora? São pacientes que estão desmotivadas. Tem pacientes que fazem a denúncia e não dá em nada. Né? O chefe, o homem, ele segue a vida tranquilamente, não tem nenhuma punição. E é como se a mulher tivesse que fica quieta e continua. Ou, para de mimimi, né? Acho Nem que foi você tá nada exagerando, assim, né? nem foi tanta coisa E isso assim. pode acabar interrompendo nas sessões de terapia dela? Ou ela até mesmo parar de fazer terapia? Ou é mais raro, é um momento que ela se dedica mais, que ela se entrega mais às sessões de terapia? Assim, pelo que eu atendo, aí é o lugar onde ela é ouvida. Aí sim que a terapia entra, né? Ali ela é escutada. Porque eu estou perguntando isso para as doutoras, porque pode criar aquele bloqueio, né? Eu procuro um médico, corro o risco de ser
assediada. Eu procuro, vou contar o meu caso, corro o risco de ser culpada. Procuro um advogado, corro o risco de ser banalizada. Procuro uma psicóloga, corro o risco de não ser acolhida. Procuro um dentista, é o meio onde fica, não sei para onde correr, o que eu faço da vida, né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos diversos meios de apoio à mulher, né? Sim, Públicos ainda. sim. Não está desamparada, né? Mas o assédio moral, ele também acaba enfraquecendo muitas vezes, né, as mulheres nessa busca, né? Mas espero aí que elas não desistam, né, de procurar justiça e também que, se aquilo não se resolve, elas não desistam de procurar um novo trabalho, né? Exato. O importante é procurar ajuda e não desistir. Né? Eu acho que principalmente a terapia, né, para não ficar com aquele trauma, para poder voltar mesmo ao mercado de trabalho, poder encarar, Essa palavra é sair, né? interessante, né? Aí sim. É. Existe um trauma muito grande, Nossa, né? gigantesco, com certeza. Nessas violências sofridas em trabalho, né? Com certeza. Eu acho que é tudo muito unificado, seja trabalho, seja casa, né? Eu acho que tudo deveria ser mais conscientizado sobre isso. Doutora, estamos chegando ao final do nosso De Frente com o Brito. Tá vendo? Passa rápido. Nossa, passou mesmo. Passa rápido, não passa? Muito bom. Passa rápido. Queria agradecer a presença de vocês. Queria que cada uma deixasse uma mensagem, uma opinião ou um ponto de força aí para as mulheres nas suas visões, nos seus entendimentos. Meninas, busquem ajuda, não desistam. Meninas, mulheres, né, de 20 a 30, 40 anos, sem etarismo mesmo, busquem ajuda, não desistam. O financeiro é o menos pior de tudo ali e vocês não estão desamparadas, seja pelo Poder Judiciário, seja pela psicologia mesmo. Enfrentem. Não desista de você. Não desista de você. É o mais importante. Com certeza, isso acho que é o principal, né? A gente entender o nosso valor e que nada pode tirar da gente essa vontade de viver a nossa vida. Com certeza. Então, mulheres, né, procurem ajuda, não tenham vergonha. Seja lá o que esteja acontecendo com você, principalmente nós psicólogos, né? Psicólogos. Vamos estar ali acolhendo suas dores, mas não tenham vergonha de procurar ajuda. Né? Fiquem alertas aos primeiros sinais, né? Para logo procurar ajuda, já sair dessa situação de risco. E homens, por favor, nos ajudem a sermos mais valorizadas, respeitadas e a continuarmos vivas e seguras. E o meu, para finalizar, é para o homem. Para você que é homem, que gosta de uma mulher cheirosa, uma mulher bonita, banque. Queira para você o que você acha que pode encontrar na rua, né? É muito mais bonito, porque é ela que está do seu lado, é ela que é seu pilar, é ela que é seu amparo, é ela que te aguenta, é ela que cozinha para você, é ela que mantém a casa limpinha para você. Então valoriza o que você tem, paga um salão de beleza para ela, paga um perfuminho para ela, não precisa ser caro, né? Feito com amor e mostrando para ela que você valoriza, com certeza você vai ter tudo dentro da sua casa, aquilo que você acha que buscando na rua vai sair mais barato. Por quê? Aí você acaba buscando na rua, você não vai conseguir dar pra ela o que ela, do jeito que ela, não, do jeito que ela tava. Aí na hora que você colocar pra dentro da sua casa que você vai fazer a troca, vai virar o que você tinha. Então tá trocando 6 por meia dúzia. Então aprenda a valorizar a sua mulher. Um beijo pra minha, um beijo pra Jujuba, que veio aqui e foi embora. Doutoras, muito obrigado. Sintam-se sempre à vontade quando quiser participar. Doutora Jéssica, doutora Francine, parabéns. Obrigado pelo convite. Um abraço para o Jairo Matos, Paulo Marques, que está aqui, que a jornada dele não acaba ainda. Fernandinho, o Paulo dos nossos recortes. E um abraço para vocês, nossos ouvintes da Rádio Educadora, do Instagram e do YouTube. Então, beijo para vocês, boa sexta-feira, bom final de semana e para semana que vem, depois do Natal, tem De Frente com o Brito também, né? Tem De Frente com o Brito. Então, estamos aí e para quem a gente não vê, Feliz Natal, boas festas, com consciência, valorize sua mulher. Beijo para vocês. E a doutora Jéssica hoje tá feliz, saiu rasgando, começou férias forenses, né? Saiu rasgando do escritório. Sextou. Sextou, literalmente. Beijo, boa noite para todos.